E Lula falou que não vai parar de bater no Banco Central por causa da política de juros. Se eu sou ele, também não paro. A menos que se transforme o Banco Central e o Roberto Campos Neto no Magister Dixit, expressão latina que é o mestre disse. Se escreve Magister. Cultural. Dixit com X. Se transforma isso no Magister Dixit do Brasil. De maneira que ninguém pode discutir nada. Na imprensa, as vozes dissonantes são muito pequenas. E ainda costumam ser alvos da malcriação de alguns idiotas. E fora disso, não tem nada. Então aí ninguém pode falar? Daqui a pouco a gente vai ter que se ajoelhar diante do Banco Central, rezar 5 vezes no Banco Central? Ele não é independente? Autônomo, como se diz? Se é autônomo, ao ser criticado, não acontece nada com ele, ou acontece? O Lula pode demitir alguém? Mas não pode nem demitir, nem opinar? Quando os juros são, obviamente, escorchantes? Criticado pelas maiores sumidades da economia mundial? Porque é um absurdo? O que foi que ele disse? Vai lá. Nessa entrevista, o presidente Lula também disse que vai continuar batendo, tentando brigar com o Banco Central para reduzir a taxa básica de juros do país. A declaração foi dada no dia em que começou a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que vai discutir justamente a Selic, que está atualmente em 13,75% ao ano. O resultado dessa reunião será divulgado amanhã. Segundo Lula, o atual patamar não faz sentido. Ele também disse que nunca se importou muito com a tal autonomia do Banco Central e que isso não mostra que ele foi irresponsável fiscal. Tanto que o presidente do Banco Central, nos primeiros governos, Lula, era Henrique Meirelles. A gente separou um trechinho desse vídeo. A primeira coisa que eu acho absurdo, de verdade, é a taxa de juros estar a 3,75, no momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo, sabe? No momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda, ou seja, nós ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos o desemprego crescendo, a massa salarial caindo. Então não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Nós vamos tentar, a gente vai poder mudar o Banco Central daqui a 2 anos, porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante, eu não sei porque que as pessoas acham que é importante a autonomia. Eu tive o Meirelles como presidente do Banco Central há 8 anos e o Meirelles teve muita autonomia. Daqui a pouco algum idiota da objetividade, como diria Nelson Rodrigues, vai falar assim, ele falou que o desemprego está crescendo, mas o desemprego não está crescendo, na verdade. Muito provavelmente o presidente se referiu ao fato de que o emprego passou a crescer num ritmo menor do que o mesmo período do ano passado, indicando, portanto, uma perda de fôlego do crescimento. É preciso entender o que as pessoas dizem quando dão uma entrevista assim de bate-pronto. Né? Porque aí fica aquele que é gente que é capaz de ficar ali enchendo o saco no detalhe sem entender nada do que está sendo dito, só para pontuar. Né? E, bom, é só o Lula que está criticando a Selic? Vai lá. Não, eu já comento mais. Mais um conceituado professor de economia e criticou o atual patamar da Selic aqui no Brasil. Ontem foi o Nobel de 2001, né, o Joseph Stiglitz, a gente falou sobre isso aqui, e hoje foi o também professor da Universidade Columbia, Jeffrey Sachs. No seminário do BNDES no Rio de Janeiro, o economista afirmou que o nível dos juros no país não tem como base os fundamentos fiscais. Segundo ele, seria algo totalmente político e esse patamar estaria afastando investidores. O Sachs também afirmou que para ele não é momento de austeridade fiscal no Brasil. Disse o seguinte, abre aspas, o Brasil precisa de um aumento das taxas de investimento, que vão vir junto com o aumento do investimento privado. Não é momento para austeridade fiscal, é o momento de aumento dos investimentos públicos. De acordo com o professor, os investimentos em infraestrutura, saúde e educação beiram a zero aqui no Brasil, se a gente comparar o país com os países do G7. É um absurdo, é uma barbaridade, ele está certo também nisso, né? E não vai falar que ele falou que é zodeiro Moro? Vou falar já, calma, né? Agora, está absolutamente certo.
São juros escorchantes. Aliás, ontem o Lula disse, e aí muitos reclamaram, né? No lançamento do Mais Médicos, ele falou que às vezes é preciso superar os livros de economia, às vezes os livros de economia podem estar errados. E aí, Bob Furuia, você imagina, né? Falar, quem é esse aí que só fez o Senai, né? E está querendo agora contestar livro de economia? Eu até escrevi no meu blog, eu brinquei com o Lula, disse o seguinte, o presidente, os livros não estão errados nesse caso. É que livro nenhum tem isso, Bob. E não existe livro de economia. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Ou então alguém se quiserem, por favor, me apresentem um livro. Me apresentem um livro de economia em que o autor sugira, desconheço o idiota que eu tenha feito, que o autor sugira que uma inflação que nasce do choque de oferta, de elevação geral de preço, por causa de pandemia, por causa de guerra, por causa do que seja, e não porque tem muita gente querendo comprar e não tem o suficiente para vender, que essa seria inflação de demanda, então aí você precisa esfriar a economia, Bob. Você esfria a economia como, Bob? Tornando o crédito mais caro. Fica mais difícil comprar. Menos gente comprando, o preço, Larissa, tende a cair. Isso é inflação de demanda. Então você eleva juro. É uma receita clássica. Agora, quando você não tem inflação de demanda, quando você tem o crescimento em queda em relação ao ano passado, ainda que o crescimento do ano passado tenha sido uma bolha fabricada para a eleição, mas de qualquer modo, quando você tem o crescimento em queda, quando você tem baixo consumo, quando você tem empresas automobilísticas dando férias coletivas porque ninguém está comprando, ou porque pouca gente está comprando, claro, alguns sempre compram. Que livro de economia recomenda elevação de juros ou juros nas alturas? Juros reais de 8% pornográficos, como disse o Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp. Então, presidente, os livros estão certos, saiba, seja liberal, seja keynesiano, seja de esquerda, os livros de economia estão certos, no geral, dentro da linha que adotam. Presidente, que não tem nenhum livro que recomende isso. Isso aqui é uma jabuticaba que só dá aqui. Não é que é como jabuticaba que só dá no Brasil, porque é mentira que jabuticaba só dá no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que come jabuticaba, é diferente. Agora, esse é o tipo de jabuticaba, para usar a velha frase, que só dá aqui. Aí você eleva juro, a economia que já está no buraco vai mais para o buraco. Para sair do buraco, precisamos de investimento, não tem. Não é? E se alega risco fiscal no caso da dívida, o que também é falso. O que também é falso. O Banco Central se reuniu hoje e amanhã, né, o Copom, Comitê de Política Monetária, e amanhã decide a taxa de juros. 99% é para manter. Para manter. E até é provável que mantenham. Porque eu já ouvi o seguinte juízo: se baixa agora, vai parecer que baixou por causa da pressão do Lula. Então, até uma possibilidade, Bob, mantém e acena na ata que, quem sabe, se possa baixar no futuro. E se continuarem mal criados como da outra vez, ainda vão falar assim, só se o Lula ficar quietinho, se o Lula não falar nada, senão não baixa. E, obviamente, é preciso mudar a meta de inflação. A menos que queiram afundar a economia, que a proposta seja essa. Admitam, vocês erraram. Admitam, vocês erraram. Erraram quando baixaram o juro para 2% e ficaram com juro negativo aqui. E erraram quando em 2 anos levaram o juro para 13,75. Erraram nas duas pontas. Juros reais de 8% chegam a ser ofensivos.
É ofensivo à inteligência. Juro real de 8% é ofensivo à inteligência. E não tem livro que justifique esta zerda.